Amém, glória a Deus. Pode se assentar. Bênção, que delícia de música. Agora, é difícil a gente cantar essas palavras. Vem e tome tudo o que o Senhor desejar. Porque às vezes a gente tem coisas que a gente não quer largar. Tem coisas que são preciosas demais para nós e a gente não quer que Deus tire. E às vezes a gente tem uma percepção de Deus um pouquinho distorcida e acha que Deus vem tirar coisas que são essenciais para nós. Mas na verdade, às vezes Ele tira coisas da gente que nos fazem mal, que nos seguram, que nos impedem de chegar no próximo nível, na próxima fase da vida que Deus quer introduzir para a gente. Então, quando a gente está adorando a Deus, a gente canta uma coisa dessas, a gente tem que ter duas coisas em mente. Que estamos declarando algo para um Deus que é bom. E que estamos declarando algo que, para alguém no qual a gente confia. Então a nossa adoração, ela pode ser solta, ela pode ser livre, ela pode ser verdadeira, ela pode ser autêntica. Mas é um processo de conhecer a Deus. Jesus disse, a vida eterna é essa, conhecer a Deus. Nós precisaremos da eternidade para conhecer quem Deus é. Então, se você cantou essa frase, vem, toma tudo o que o Senhor desejar, então prepare-se, Deus vai fazer isso, e vai ser bom, não precisa ter medo dele, amém? Então vamos lá. Obrigado, Kleber, por ter trazido uma mensagem tão fantástica domingo passado. Assistimos, a Cris e eu, estávamos celebrando nossos 30, não vou fazer muita brincadeira, tá, Cris, não se preocupe, mas foi bom, 30 anos de casados, e a gente, Cris, a gente precisa comemorar 30 anos e 1 mês, 30 anos e 2 meses, 30 anos e 3 meses, bom, deixa eu falar, vou parar por aqui, que eu já começo a perder o foco da mensagem. O poder da mansidão. Não é corno manso, tá? Ninguém tem que ser corno manso, ninguém tem que... Nada disso, tá? Então eu trouxe alguns objetos aqui para a gente fazer umas aplicações, para a gente entender o que é que Deus quer nos falar, o que é que Jesus quis transmitir para nós há 2000 anos atrás. A mensagem que hoje, mais do que nunca, eu diria que o Sermão do Monte, esses capítulos 5, 6 e 7, que Jesus traz para nós, é de fato extremamente relevante para os dias de hoje, para a sociedade como ela está hoje. Então, lembrando o que nós temos dito, bem-aventurado, ou abençoado, ou felizes, todas essas expressões, todos esses versículos que Jesus traz, feliz aquele que, e sempre vem uma recompensa por você ser assim. Jesus está enfatizando de que você é abençoado, você é bem-aventurado, você é feliz, mas você é tudo isso independente das circunstâncias que você está vivendo. Você quer que eu beba? Tá, vou beber aqui então. Obrigado. Vou beber então. Minha voz está ruim? Independente das circunstâncias, você precisa conseguir ser feliz. E é isso que Jesus está propondo, com essas colocações todas, essas bem-aventuranças, esses felizes aqueles que. Jesus está propondo que você pode ser feliz, independente daquilo que você está passando. Quem de vocês está tendo uma fase muito boa, agora nesses últimos 2, 3 meses? Levante a mão. Está passando uma fase boa, não precisa ter medo de ser, Quem está passando uma fase difícil nos últimos 2, 3 meses? Muito bem. Você que levantou a mão, você consegue ser feliz apesar disso? Então, provavelmente você está vivendo algumas dessas virtudes, algumas dessas condições que Jesus colocou. Apesar do que você está passando, você pode ser feliz. Eu conheço uma igreja que tem
feito um trabalho maravilhoso de ajudar as pessoas que estão passando por situações difíceis na vida. E eles começaram a colocar pela cidade várias casinhas pequenas, né, mais ou menos desse tamanho assim, né, com produtos não perecíveis dentro deles. E de madrugada está abastecido. E se por acaso alguém está passando um momento difícil naquela madrugada, eles têm essas caixinhas espalhadas pela cidade, onde a pessoa vai lá e pega um milkshake, um chocomilk, pega alguma coisa para beber, algum energético, alguma coisa. E eles põem lá alguma mensagem bíblica, e independente do que a pessoa está passando, eles sempre dizem ali: Deus te ama. E Deus tem algo melhor para você. E assim eu tenho visto, eu sei que você está imaginando, mas se a gente colocar aqui, nem a caixa fica, né? Mas nós como igreja, ali fora a gente tem ali as cestas básicas, né, os produtos não perecíveis, que você pode trazer para que alguma pessoa, em algum momento difícil que ela esteja passando, ela possa experimentar o amor de Deus através da tua ação concreta. Porque a igreja também está aqui para isso. Não apenas para que vocês recebam uma mensagem boa, para que vocês sejam consolados, vocês sejam motivados e vocês tenham uma experiência de adoração a Deus, e Deus vem nesse lugar, e Ele vem mesmo, e Ele eleva o nosso espírito, consola os nossos corações, mas nós precisamos entrar em ação de uma maneira prática. E então, se você puder lembrar de que alguma pessoa em algum momento vai receber algum produto desses e vai ser aliviado, lembre-se que Jesus disse, ainda que você dê um copo de água fria, você não deixará de receber a tua recompensa. Então, seja um cristão participando de uma maneira concreta. Mas deixa eu ler para vocês aqui aquilo que nós temos usado como versículos base, né? Então, hello motor. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, estou lendo sem óculos, Cris, e a letra é pequena, vem aqui ver para você. Ela quer que eu compre óculos. Eu usei o óculos do Renê esses dias, meu Deus do céu, eu vi em Ultra HD. Mas gente, a hora que eu tirei, eu quase caí, porque eu não enxerguei mais nada. Então eu estou lutando nessa, né, de usar o óculos, tira o óculos, fica tonto, daí põe o óculos e enxerga de novo. Então eu estou nessa luta. Quem é o oftalmo aqui? Ninguém, estou livre pelo menos por um tempo. Não, tem o André lá de Balneário. O André é oftalmo, ele já pegou no meu pé. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo... Engraçado, né? Por que o cara tem que escrever assim? E, abrindo a boca. Não tem como o outro falar... Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Recompensa. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Que promessa, que condição que Jesus coloca para que você herde a terra. Todos nós, se formos mansos, poderemos herdar a terra. Eu quero que você pense um pouquinho a respeito dessas bem-aventuranças, dessas condições que você e eu experimentamos ou podemos experimentar, e a recompensa que está conectada nela. E é importante a gente perceber que Jesus, ele tem uma personalidade, e ele se conecta a você e a mim, através da mensagem dele, de uma maneira muito coesa. Por onde você ler a palavra de Deus, você precisa sempre perceber quem é que está falando. Você já leu uma mensagem pelo WhatsApp, e você acha que a pessoa está falando, se você está bravo com alguém, e a pessoa te manda uma mensagem, com um ponto de exclamação no final, ela está gritando. Puser em caixa alta, então, nossa, meu Deus do céu. Então, de acordo com a maneira que a gente conhece aquela pessoa, e a gente deduz como ela é, como ela está,
a gente já põe o tom de voz. A gente já põe em cima daquelas palavras a personalidade dela, o caráter dela e o que a gente faz de juízo dela. E Jesus, quando Ele está ensinando essas coisas, e você começa a ler várias outras passagens da Bíblia, você precisa perceber quem Jesus é e qual o tom de voz que Ele está trazendo ali. Gabriel e eu, uma vez fomos na Blockbuster, né? E a gente se apaixonou por um cara. A gente confessa, a gente teve essa quedinha, né, Gabriel? O cara tinha uma voz, que é o Gabriel, a gente estava, as fitinhas, né, de videocassete, não sei o que e tal. E daí a pouco o cara, não consigo fazer a voz dele, né? Mas próximo. O Gabriel e a gente parou na hora assim, ó. Pai, fala de novo, papai. Sabe, a gente virou duas criancinhas assim, papai, que voz, papai, né? E a gente falou para o cara, meu Deus, em que voz? O cara já olhou assim, meio torto e tal, né? Mas é impressionante o tom de voz, como ele faz diferença. E a gente precisa colocar o tom de voz em Jesus, em tudo aquilo que Ele está nos escrevendo. E é uma voz que ama, é uma voz que quer o melhor para você. É uma voz forte, mas ela é muito bem intencionada. Então, em Mateus 11, versículos 28 a 30, eu fiz uma tradução livre aqui da versão King James, diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas, pois meu jugo é bom e minha carga é leve. Você começa a perceber que Jesus, Ele chama você para Ele. E Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o que a raça humana passa, Ele sabe o que o indivíduo passa. E Ele sabe que a carga que a gente leva, ela é muitas vezes pesada, emocionalmente. Às vezes a nossa jornada de trabalho é pesada demais. E Jesus disse, se você quer descansar, você precisa se aproximar de mim. Você precisa entrar debaixo do meu jugo, que é aquela canga, né? Aquele pedaço de madeira que uma junta de bois, né? Dois animais entram debaixo dela. E o animal mais forte carrega e dita o ritmo. E o mais novo, ou o mais fraco, ou o aprendiz, ele vai ter que se acostumar com o ritmo do mais velho, com o ritmo do mais forte. E Jesus sabe que você precisa dele. A única maneira de você conseguir achar descanso é você se colocar junto com ele e você aprender dele. E aprender o quê? Aprender a ser manso. Eu acho que quando você você vê uma pessoa raivosa, uma pessoa braba, o tempo todo irritada, você vai encontrar uma pessoa cansada. Ela está sempre cansada de tudo, cansada da vida, irritada com tudo. Porque essa pessoa não está se colocando junto com Jesus e não está se deixando ser ensinada, não está aprendendo a ver quem Jesus de fato é. Você vai achar descanso se você se colocar junto com Jesus. A pessoa que é consumida por amargura, consumida por raiva, ela está sempre cansada, ela não dorme direito, ela acorda o tempo todo pensando naquelas situações, pensando nas coisas, pensando nas pessoas, pensando naquilo que incomoda, e ela não tem descanso. Ela está cada vez mais consumida e cada vez mais cansada. Quem anda em mansidão sempre vai estar descansando. Eu, pelo menos, quero ter uma vida onde eu estou no descanso, onde eu estou caminhando junto com Jesus. Não significa que não tem ritmo, não significa que não tem carga, mas significa que eu não vou estar desgastado. Eu vou poder continuar queimando e não ficar queimado. Faz muita diferença isso. Então, quando você começa a perceber as outras versões
desse versículo de sermos mansos, felizes os mansos, porque eles vão herdar a terra, você começa a perceber certas nuances daquilo que Jesus está querendo dizer. E aqui eu trouxe algumas variações desse mesmo versículo. Mateus 19:30 tem uma outra abordagem e mostra o mesmo Jesus trazendo a mesma mensagem, mas de uma maneira um pouquinho diferente. Mateus 19:30 diz assim: mas aquele que for primeiro será o último, e o último primeiro. Quando você tem uma postura aonde você vai trabalhar, aonde você vai se relacionar num grupo, você vai perceber que tem sempre algumas pessoas que querem ser os primeiros, que querem ter a primazia, querem estar na frente, querem estar nos holofotes, fazem questão disso. Você nunca vai encontrar numa entrevista de trabalho uma pessoa respondendo a pergunta: escute, me fale sobre teus pontos fortes. Eu sou muito manso. Se tem uma coisa que eu sou, é manso. Eu sou extremamente manso. Você não encontra esse tipo de postura, porque é contra a cultura. Você não vai encontrar esse tipo de informação no currículo de pessoa alguma. Até hoje, alguém já viu um currículo que diz assim: qualidades, manso? A gente não vê isso. Nas centenas de pessoas que já passaram pela nossa vida, nunca vimos esse tipo de informação no currículo delas. Mas muitos que são primeiros serão os últimos. E é interessante como Jesus ele fala sobre o mundo dele. E ele coloca em xeque-mate o nosso mundo. E é um mundo de ponta cabeça, de cabeça para baixo. O mundo que Jesus, de fato, oferece, que é o mundo correto, que é a proposta correta, está totalmente está assíncrono com o nosso dia a dia, com a nossa sociedade. Quando você olhar o Salmo 25:9, na palavra de Deus, diz assim: o humilde, ele guia em justiça, e o humilde, ele ensina seu caminho. Humilde, manso, sinônimos. Se você quer aprender o caminho de Deus, lembre-se, Deus resiste ao soberbo. Enquanto você for soberbo, você não vai conseguir aprender de Deus. Por isso que Jesus disse: se coloque junto com o meu jugo, aprenda de mim, olhe para mim, caminhe comigo. Porque eu sou manso, eu sou humilde. E só uma pessoa que tem convicção de quem ela é, pode fazer uma declaração como essa, sem ser arrogante. Talvez qualquer um de nós, se disséssemos: escute, anda comigo, cara, você vai aprender muita coisa comigo. Ué, mas por quê? Porque eu sou muito manso. Você já vai olhar assim: vai enganar outro, né? Mas Jesus, ele consegue fazer isso. Você consegue ver no tom de voz dele uma verdade e ausência de arrogância. Você consegue perceber que nesse homem eu posso confiar, nessa pessoa eu posso depositar confiança de que os meus dias poderão ser melhores, eu poderei encontrar descanso. E todo mundo gosta de imaginar o descanso, que é a garagem com os carros, você poder ir para qualquer casa que você tem em alguma parte do mundo, né? Quero ir para Ibiza, eu tenho uma casa lá. Eu quero ir para não sei o que, eu tenho uma casa lá, né? A gente imagina essas coisas. Mas o descanso é muito mais profundo e é muito mais simples do que a gente imagina. E no meio de ter tantas coisas, a gente acaba tendo muita pressão, põe ali, ele é manso. Mas Jesus, quando ele fala uma coisa dessas, e você lê isso, se você olha para Jesus com bons olhos,
você vai ver que ele está falando a verdade. Você vai ver que ele merece confiança. E que ele merece ter você por mais tempo junto com ele. E isso significa se colocar debaixo do jugo dele. E você passará a aprender, junto com Jesus, a descansar. Eu não vejo Jesus estressado. Quem de vocês já teve o carro com o pneu furado no meio da estrada, no meio da viagem? E é uma delícia, né? Tirar toda aquela bagagem. Aí você vê que não tem macaco. Aí você vê que não tem a chave de roda. Ou você vê que está faltando alguma coisa, né? Um pessoal me ajudou uma vez a trocar um pneu, perderam meu segredo. Não vou dizer quem foi aqui. Mas sumiu o meu segredo. Eu tive que comprar 20 parafusos novos, né? Porque se eu não tenho o segredo, nenhum dos parafusos serve mais. Não sei porque que inventa um troço desse. É para você gastar. Mas se fosse Jesus parado na estrada, com o pneu furado, você ia encontrar Jesus com um sorriso. Você não ia ver Jesus chutando as coisas, furioso, brabo. Não, você não encontra Jesus desse jeito. Você ia encontrar Ele tranquilo, controlado, na sua compostura. Quando você começa a olhar para o mundo e a proposta que o mundo traz, de você dominar esse mundo, de você reinar sobre as coisas, a gente normalmente começa a imaginar uma pessoa que ela é forte, que ela é determinada, ela é assertiva, ela é agressiva, ela é uma pessoa que se impõe, é muito ambiciosa, e às vezes até um pouco cruel. Essas pessoas conquistam a terra, essas pessoas conquistam as coisas na vida. Mas esse é o mundo que essas pessoas criaram. Mas no mundo de Jesus, não é assim que você conquista a terra. O mundo que Jesus tem, para você conquistar as coisas, para você conquistar a terra, você precisa ser manso. E a gente vai explorar um pouquinho o que é esta palavra mansidão. Mateus 5,5, a mensagem em inglês, a Bíblia, message, né, the message, traz mais ou menos assim: você é abençoado quando você está satisfeito com quem você é. Pare e pense um pouquinho sobre isso. Você é abençoado, você é feliz, você é bem-aventurado quando você está satisfeito com quem você é. Ninguém mais e ninguém menos. Este é o momento em que você percebe que é dono orgulhoso de tudo que não se pode comprar. A profundidade de você ler outras versões, ainda que sejam poéticas, vale muito a pena. Na sua leitura bíblica, pegue mais versões, leia, perceba o que as outras pessoas estão percebendo, nos seus estudos, na sua profundidade, na sua filosofia, na sua meditação. Veja o que elas concluem, veja o que o Espírito de Deus traz para elas. E isso aqui para mim me marcou fortemente. Você é abençoado quando você está satisfeito com quem você é. Ninguém mais e ninguém menos, você. Um conhecido nosso, acho que em 2005, eu fui para Gana, na África, e a gente foi fazer um curso de liderança lá do ILI. E esse homem, o tal de Jerry, ele é da Libéria. E a Libéria, naquele tempo, estava em guerra civil e tinha milhares e milhares de refugiados em campos, ali, por exemplo, em Gana, em Accra, na capital. E nós fomos visitar esse lugar. E fomos falar com algumas pessoas e demos uma das matérias lá. E quem falou foi o Jerry. E o Jerry disse assim, uma das coisas que as pessoas me perguntam, quem eu gostaria de ser? Eu sempre digo assim, eu sou o Jerry. E eu quero ser o Jerry, não quero ser ninguém. Nós vimos, a Cris e eu, a gente assistiu o filme King Richard, que é o pai das meninas, das irmãs
Williams, né? A Serena e a Venus Williams. As duas meninas, quando foram perguntadas, com quem você quer se parecer? Qual é o teu modelo? Com quem que você quer, como quem você quer jogar? As duas responderam: eu não quero jogar como ninguém, eu quero que elas joguem como eu. Aos 12, 13, 14 anos de idade, elas já tinham isso na cabeça. Sabe, muitos de nós estamos olhando para várias pessoas e a gente quer ser como elas. E a gente está em constante distúrbio interior. A gente constantemente está insatisfeito com quem a gente é. Aí eu preciso mexer no meu nariz, eu preciso mexer nisso aqui, eu preciso fazer isso aqui. Não estou dizendo que você não possa, mas preste atenção, se por acaso você não está correndo para ser quem você não é. Tem alguma coisa te incomodando? Ok, mas tem que ser por você. Não para tentar ser mais que a outra, ou como a outra. Nós temos que perceber o que Jesus fez, a tua pessoa, a criação, você é uma obra-prima de Deus. Você é uma obra-prima. Quer mexer em alguma coisa? Ok, mas você não pode ficar desesperado em ser quem você não é. Então, acho que essa versão aqui vale muito a pena a gente pensar um pouquinho sobre ela. Então, o mundo que Jesus tem é diferente do mundo que a sociedade de hoje apresenta. No mundo de Deus, no mundo de Jesus, para você ganhar, você precisa perder. Se você quer ganhar a sua vida, Jesus diz: perca ela. Se você quer enriquecer, você precisa dar. Você quer ser o primeiro? Então seja o último. Você quer liderar? Então sirva. Você quer viver? Então morra. O mundo que Jesus traz para você e para mim, ele é oposto ao que a sociedade de hoje te vende, te apresenta, te propõe. Jesus apresenta para você e eu um caminho diferente. E você pode perceber que o mundo está um caos, porque o mundo não sabe se colocar debaixo do jugo de Jesus. O mundo quer fazer o que ele quer, do jeito que ele quer, nas estratégias que ele tem. E essas estratégias não funcionam. Se o mundo soubesse seguir as bem-aventuranças, o mundo seria um mundo que Deus aprecia. E será assim quando Jesus voltar. Nós vamos ter esse tipo de conduta. E o mundo todo será feliz, porque o reino dele desceu. Porque Jesus, o Rei dos Reis, desceu. Então, quando a gente olha na história dos homens de Deus, nós encontramos, por exemplo, Moisés. Está aqui um exemplo para você que nunca viu um currículo onde a pessoa diz: eu sou manso. Moisés escreveu a respeito dele mesmo: eu sou manso. Eu sou um dos homens mais mansos na terra. E a gente vai tentar entender por quê. Jesus disse: aprenda de mim porque eu sou manso. Mas uma pessoa que coloca no seu currículo: eu sou manso. Já pensou você um dia receber um currículo assim: eu sou manso? Jesus? Moisés, né? Mas que interessante essa característica que a gente nunca pensa em colocar. Eu vou desafiar você que está procurando emprego. Quem está procurando emprego aí? Bota lá: eu sou manso. Vamos ver o que acontece. Mas talvez não, quem sabe, né? Teve um cara que uma vez chegou para uma entrevista, uma empresa multinacional, e a pessoa chegou na fase assim: olha, tem que falar inglês. Do you speak English? Yes, I has. Não deu certo, o cara foi eliminado rapidinho ali. Mas temos essas duas pessoas que mostram mansidão e colocam isso no seu currículo. Agora, mansidão
não é fraqueza. Mansidão não é fraqueza. Então, não é passivo. Uma pessoa mansa não é preguiçosa. Uma pessoa mansa não é uma pessoa derrotada, não é uma pessoa tímida, não é uma pessoa fraca. Mas uma pessoa mansa é uma pessoa forte, mas a força dela está sob controle. Existe domínio sobre essa força. É como, já viu aqueles cavalos com aquelas patas gigantescas? Acho que é um Clydesdale, alguma coisa assim. Está naquela propaganda da Budweiser, né? No inverno, aqueles cavalão assim, patona grande, alto, robusto, forte, violento, fortíssimo, mas manso, debaixo do domínio do seu mestre. De nada serviria um cavalo assim, louco, selvagem, atropelando e quebrando tudo. É a mesma força, mas não é manso. Mas debaixo das mãos de um mestre, de um domador, das rédeas do seu Senhor, esse cavalo produz e produz muito. Essa é a figura, essa é a imagem que eu gostaria que vocês tivessem para vocês. Eu sei que algumas mulheres estão casadas com alguns cavalos, né? Mas ore para que este cavalo na sua casa, você pediu um príncipe montado num cavalo, só veio o cavalo, né? Mas peça para que o Espírito de Deus venha sobre o teu esposo, para que ele possa ser domado, para que essa força toda possa ser trazida para uma situação produtiva, onde Deus pode reinar sobre ele. Então a pessoa mansa não é um ponizinho, é um Clydesdale, é um cavalo gigantesco, muito forte, capaz de puxar toneladas. Mas ele é manso, ele é produtivo, ele gera resultado para o seu mestre. Quando você é uma pessoa submetida, você está entregue, debaixo do jugo de Jesus. Se você for uma pessoa forte, você vai produzir muito com Jesus. Existem algumas comparações e avaliações onde um cavalo, se ele começa a puxar uma carga, ele puxa lá, digamos, 5.000 quilos. Vou chutar aqui o valor, porque eu não lembro exatamente do valor do estudo deles. Mas 5.000 quilos, ele puxa. Se você trouxer um outro cavalo, da mesma força, eles não vão puxar 10.000 quilos, eles vão puxar 15.000 quilos. Não é simplesmente o dobro. A sinergia, o sincronismo, faz com que eles consigam fazer ainda mais. E se os dois animais nasceram juntos, cresceram juntos, eles conseguem produzir mais ainda, 20, 30.000 quilos de força bruta. Então, a importância de a gente entender que uma pessoa mansa não é simplesmente uma pessoa forte, sem controle. É uma pessoa forte debaixo do controle do seu mestre. E é isso que Jesus está falando. Ele nunca disse para você ser simplesmente manso. Ele disse para você se colocar no jugo dele. Se coloque no jugo dele e você vai ser muito produtivo. Ele não diz para você ser simplesmente uma pessoa mansa que não faz nada, que é passiva, derrotada, tímida, que não avança. Não, ele diz: vem, ande comigo, e você vai alcançar descanso para a sua alma. E ainda assim você será uma pessoa produtiva. Então, é como se fosse, as pessoas, vou pegar essa folha aqui, né? Finalmente vou usar a folha, né? Algumas pessoas pensam que o cristão é aquela folha no vento. Para onde der, para onde for, o que acontecer. A sociedade diz que eu tenho que fazer isso, então eu vou fazer. A sociedade diz que eu não posso falar sobre isso, então eu não vou falar. Né? E a gente fica naquela postura frágil. Não, porque a gente tem que ser manso. A gente tem que ficar quietinho, a gente não pode ficar expressando a nossa opinião. Porque senão pode ofender, é politicamente incorreto, é falta de educação. Não fale essa verdade, porque alguém pode se ofender. Não ria de mim, porque eu me ofendo. Sabe? Mas também do outro lado, a gente tem cristão que é assim, né? Vem para a igreja, rapaz, tem que ir na igreja, senão sai para o inferno.
Tá? É o seguinte, vai lá na igreja que nós vamos pregar. E vamos pregar a Bíblia na tua cabeça. E se você não aceitar Jesus no final do culto, você vai para o inferno. Ou alguém discorda de você, você já usa o martelo, você já quer. Como assim vai discutir comigo? Eu tenho a razão. Eu li a Bíblia 3 vezes esse ano. Eu sei do que eu estou falando. É? E aí a gente começa a ter, vou pôr bem devagarinho aqui. E a gente começa a ter então uma postura extrema. Ou a gente não tem coragem de fazer as coisas, a gente interpreta que ser manso é aquela pessoa que não posso falar. Ou eu sou uma pessoa violenta, agressiva, que eu falo, doa quem doer. Mas Jesus, ele traz para nós um exemplo como esse do cavalo, que tem força debaixo de um jugo, junto com Jesus. E aqui eu escutei uma frase de um pastor, e eu ouvi muitas mensagens a respeito das bem-aventuranças, quer dizer, muitas não, algumas mensagens a respeito disso. E esse pastor, eu esqueci o nome dele, mas ele diz assim: não há pessoa mais nobre e poderosa do que aquela que se entrega e é mansa para com o poder do Espírito Santo. E de vez em quando eu vejo algumas pessoas que elas são fortes, elas são gigantes, são enormes, mas você olha para elas e você vê o Espírito de Deus sobre ela, e você fica tranquilo, porque é uma pessoa mansa, uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você não consegue movê-la, você não consegue ameaçar, você não consegue tirá-la da posição dela, mas ela nunca vai estar chutando, nunca vai estar gritando e nunca vai ceder com uma folha no vento. Mas é uma pessoa forte debaixo do poder do Espírito Santo, debaixo das rédeas do Espírito Santo. Quando você e eu nos tornarmos mansos nas mãos de Deus, as pessoas vão perceber que elas não conseguem nos mover, e elas vão perceber que nós não vamos machucá-las. Elas vão perceber que vale a pena se aproximar da gente. Elas vão fazer perguntas, elas vão querer saber por que é que nós temos esse descanso, essa alegria, essa felicidade dentro de nós. E nós vamos poder dizer: por quê? Porque eu sou manso. Eu ando com Jesus, eu aprendo com Ele. E essa é a nossa meta, nos colocarmos debaixo do jugo de Jesus. Quando a gente começa a olhar o irmão de Jesus, Tiago, depois de conviver com Jesus tanto tempo, a gente começa a perceber a influência que Jesus trouxe sobre as pessoas que caminharam com Ele, que andaram junto com Ele, que se colocaram debaixo do jugo e aprenderam com Jesus, porque Ele é manso e humilde de coração. Tiago 1,21 diz assim: portanto, deixe de lado toda imundícia e o transbordar da maldade, e receba com mansidão a palavra implantada, que é capaz de salvar a tua alma. Eu sei que ser manso não é fácil. Eu estou em obras. Quem anda comigo sabe que eu estou em obras. E eu vejo o Instagram de muitos aí, eu sei que vocês também estão. Né? Para ninguém achar que estou apontando para ele. Né? De vez em quando a gente vê respostas atravessadas. Né? A gente vê aquilo que Tiago está falando. Ele está dizendo: tem muita maldade dentro da gente. E isso transborda. E de repente algo ruim sai da nossa boca. Mas você e eu estamos num processo de aprendizado. E hoje a gente está aprendendo mais um pouquinho a importância da mansidão. E um bom exemplo do que é ser manso, do que é ser um homem e uma mulher cheio do Espírito, debaixo das rédeas do Espírito Santo. O que a gente vai produzir nessa sociedade, não dá para medir. Você e eu podemos
fazer muita coisa junto com Ele. Mas para que você possa ser manso, né, vamos sair um pouquinho da teoria, vamos um pouco para a aplicação. Como que eu posso ser manso? Basta ter uma voz profunda. Será que é só isso? É muito mais do que isso. Uma das coisas que eu preciso ter é um coração arrependido. Eu preciso cair em mim. Você precisa cair em si. E você precisa ter um coração arrependido. Porque Jesus e o Pai, eles rejeitam, eles resistem toda pessoa que é orgulhosa. Se você não tem um coração arrependido, consciente de que você não vale o que você acha que vale, você não consegue receber essa influência, você não consegue aprender, porque Jesus vai resistir você. E a pior coisa que pode existir, a minha esposa às vezes me resiste, é horrível, né? Me resiste, não sei o quê, tá, não sei o quê, não quero, não sei, me resiste, né? Agora, Deus me resistir, Deus me livre. Então, para você aprender a ser manso, você precisa ter um coração arrependido e saber que você não é bom o suficiente. Você precisa ter um coração contrito, um coração que se prostra diante de Jesus. A segunda coisa que você precisa é ter um espírito receptivo, para receber as instruções de Jesus, para você receber as instruções de uma pessoa que está caminhando com você. Você precisa ter o teu coração aberto, o teu espírito aberto para as instruções que as pessoas trazem para você. E é bacana que nós estamos num reino, e o reino de Deus tem hierarquia. E Deus coloca a gente dentro de um corpo de Cristo. E a gente sim tem que aprender uns com os outros. Eu tenho a minha função, você tem a sua função. E nós temos que entender que Deus coloca as pessoas em certos lugares para desempenhar certas funções, não controles. Mas Deus nos coloca dentro do corpo de Cristo. E Ele coloca lá apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores, 5 ministérios, para aperfeiçoar cada um de nós, com a influência deste canal, de um desses canais, de uma dessas fontes que Deus derrama sobre a igreja. E nós temos que ter um espírito receptivo para as pessoas que estão posicionadas para falar na nossa vida. Se você fechar teu espírito para as pessoas que Deus colocar na sua vida, você não vai conseguir ser uma pessoa mansa. Você não consegue ser uma pessoa que vai ser produtiva junto com Jesus. Porque você está demonstrando uma postura orgulhosa, você está rejeitando. E se você se posiciona desse jeito, Jesus vai resistir a você. Coração arrependido, um espírito receptivo. E uma vida, em terceiro lugar, uma vida responsiva. De nada adianta eu receber a informação, cadê o Dante? Está ali, falamos hoje no almoço. De nada adianta alguém me trazer uma profecia 10 anos atrás. Aí, 9 anos atrás, a mesma profecia. 8 anos atrás, a mesma profecia. E você, nossa, ai, que lindo. Ai, chora um monte, e se emociona que Deus falou com você. Mas cadê o fruto? Mandei alguém para você aqui. Mandei outro lá para cá para falar com você de novo. Mandei outro para falar assim, trouxe o Rob para cá. O Rob chora, se descabela por você e traz uma palavra profética para a tua vida e você não entra em ação. Pense quem mandou a mensagem para você. Deus. Jesus disse, aquele que me recebe, recebe o Pai que me enviou. Se Ele envia alguém, e Jesus disse, e aquele que não receber vocês, vai rejeitar a mim e vai rejeitar o Pai. Existe uma cadeia, uma sequência.
Então chega um profeta, alguém, um líder de Connect, alguma pessoa que Deus colocou na sua vida. Não é um profeta maluco por aí, né, que depois vai ter que cobrar cinquentão, vai ter que cobrar favor. Tem muito picareta por aí. Muito picareta. Gente, não despreze a profecia, mas não corra atrás dela. Ok? Não despreze profecias, mas não corra atrás de profetas. Não perca, você corre atrás de Deus. Tem pessoas, falei hoje no almoço, tem pessoas que querem ressuscitar o morto, só porque ela quer ressuscitar alguém, mas não está nem aí com o morto. E Jesus sempre se moveu em compaixão. Ele utilizava dos dons, utilizava do poder, porque ele fluía em amor e compaixão pelas pessoas. Mas a grande maioria dos profetas que nós temos na sociedade hoje, no mundo gospel, são pessoas mercenárias que querem simplesmente experimentar algo sobrenatural e depois ainda vão manipular você para pedir coisas para você. Você vai ficar constrangido e vai se sentir obrigado a dar dinheiro, a dar atenção, a pagar isso, pagar aquilo. Então, quando nós começamos a ter pessoas vindo para nós, que Deus enviou, e essas palavras vão fazer com que você entre em ação, para aquilo que Deus chamou você para fazer, você tem que ser responsivo. Se você não for responsivo nas coisas que Deus envia alguém para fazer, para falar para você, você está rejeitando quem trouxe, quem enviou e, por último, o próprio Deus. Faz sentido? Como é importante a gente entender que isso aqui não é um lugar onde as pessoas vêm para escutar simplesmente uma palavra motivacional, porque a gente não quer que Deus simplesmente venha e nos inspire, mas a gente quer que Ele venha e nos transforme. Então não adianta você sair daqui inspirado e você fazer zero com a palavra que você recebeu. Você se engana a si mesmo. E Deus, Ele é muito claro. Aquele que é ouvinte da palavra, mas não é praticante, ele está se enganando. Você está perdendo tempo. Nem venha mais para a igreja. Se você tem essa postura de só se animar e nunca entrar em ação, você está perdendo o seu tempo. É preferível não ouvir do que ser responsabilizado por aquilo que você ouviu. Jesus disse, vocês agora disseram que vocês veem, logo vocês são culpados por não responderem em cima daquilo que você viu, em cima daquilo que você disse que entendeu. A gente é conectado responsavelmente por aquilo que a gente ouve na palavra de Deus, que a gente lê na palavra de Deus, que a gente ouve num culto, que a gente ouve de uma mensagem na internet, seja lá o que for, gente. Se você procura mensagens por aí, e Deus falar com você, lembre-se, se você não for responsivo, você não vai conseguir ser uma pessoa mansa, você vai estar constantemente num rebuliço interior, sempre insatisfeito, sempre sem descanso, e você nunca vai conseguir herdar a terra que Deus tem para você. Amém? Faz sentido? Então seja praticante da palavra, tenha um coração macio, receptivo, mas tenha uma pele grossa, que você não é ferido por qualquer coisa que alguém fale para você. Então, quando você é uma pessoa mansa, você está nas mãos de Deus. Você não é capacho de ninguém. A sociedade não é aquela pessoa, aquela entidade que vem e faz de você o que ela quiser. Isso não é ser manso. Isso é ser trouxa. Uma pessoa mansa está forte e ela está debaixo da posição que Deus, das rédeas que Deus colocou sobre você. E se Ele disser para você ir em frente, você vai enfrentar. Se Ele disser para você não faça, não ceda, você simplesmente não cede. Se você não fizer, você vai morrer. E se Deus disser não faça, morra. Vai ser assim com o sinal da besta, gente. Eu já disse, não deixe a marca vir. Não deixe.
Eles vão dizer assim, mas se você não fizer isso, você não vai poder comprar no mercado. Já tem gente não podendo comprar porque não tem a vacina. Né? Não estou fazendo campanha da vacina aqui, tá? Mas vocês percebem o conceito? Como está facinho para dar o próximo passo? Né? Então, eu fui vacinado, tá? Não se preocupe, estou vacinado. Né? Estou vacinado, mas continua transmitindo. Né? Mas vai chegar um momento que a coisa vai ficar mais séria. Para a gente voltar para o Brasil, a gente estava em Cancún, a gente precisou fazer o antígeno, por exemplo. E ele vale por 24 horas. A gente fez às 9 da manhã. Aí às 11, a gente chegou lá para fazer o check-in. Já se passaram 2 horas a mais, não vale mais. Deixa eu usar o martelo, Deus. Deixa eu usar o martelo na cabeça desse cara. O que é para eu fazer, Deus? A gente foi lá, fez o antígeno de novo, por causa de 2 horas. A gente fez de novo. Pronto, está feito, está lá. Graças a Deus estava negativo. Né? Pudemos voltar para o Brasil. Aí chega no Brasil, mais condições para você entrar. Traz o RG, traz a certidão, traz a vacina, traz a receita de bolo, traz aquele cookie que... Né? Tem um monte de exigências para você entrar no teu país. Então, como que a gente se comporta? Como que a gente anda? A gente precisa prestar atenção para onde Deus está indo. A gente precisa se colocar debaixo do jugo de Jesus. Então, quando a gente tem essa postura, nós temos algumas recompensas por sermos mansos. Você começa a viver com uma segurança fora do comum. Você não é jogado de um lado para o outro. As pessoas vão olhar para você, mas Pilatos pergunta para Jesus, você não está ouvindo as acusações que eles estão fazendo? Você sabia que eu tenho poder para crucificar você ou soltar você? E Jesus responde, você não teria nenhum poder sobre mim, se do alto você não tivesse recebido. Manso, mas forte. Você vê isso nas orientações de você andar a segunda milha. Né? Você está livre para fazer a segunda milha. Você não é obrigado a fazer só uma. Não, eu vou fazer 2. Você vive com uma segurança fora do comum. Você vive com uma perspectiva maior, uma perspectiva eterna, porque aquilo que você está fazendo hoje, se você sofrer dano, você sabe que você estará sendo recompensado na sequência, e que você vai herdar a terra. Jesus falou, felizes os mansos. Então, eu prefiro seguir o que Jesus está falando aqui. Eu vou olhar para a eternidade. Eu não vou olhar para o problema momentâneo, para a ameaça momentânea. Mansidão é o espaço, o ambiente onde Deus te encontra e pode se mover com você e através de você. Se você for resistente, se você for teimoso, se você for orgulhoso, Jesus vai te resistir. Mas se você for manso, mansidão é o espaço, o ambiente onde Deus te encontra e pode se mover com você e através de você. Deus não se importa com os músculos do guerreiro. Deus não se importa com a tua testosterona. Mais importante, mais nobre é uma pessoa que se domina do que uma pessoa que conquista uma cidade, mas não tem domínio próprio. Deus olha e prefere uma pessoa mansa do que um baita guerreiro. Ele prefere uma pessoa que está debaixo das suas rédeas. Porque uma vez cheio do Espírito Santo, gente, não tem homem, não tem poder mais forte do que aquele que está dentro de nós. E isso só tem aqueles que forem mansos. Então você, marido, que está cheio de texto, chega em casa, não assim.
Mas lembre-se que Paulo orienta que a mulher tem autoridade sobre o teu corpo. Não é você que chega em casa e diz: é agora, mulher, vai para a posição. Vamos, quem manda aqui sou eu. Só os homens entenderam. Tem criança aqui, não, né? Tem? Então, deixa eu fazer aquele troço do Homens de Preto, né? O MIB. Olha para cá. Apaga. Provérbios 15:1 diz assim: uma palavra branda desfaz a ira, mas uma palavra dura estimula a raiva. Uma pessoa mansa consegue trazer uma palavra branda para acalmar aquela briga toda, aquela alteração emocional toda. E em terceiro, por último, você vive num poder sobrenatural. Aquele que se entrega a Deus, que ele é manso, será dono do mundo todinho. Madre Teresa, e com isso eu vou fazer uma listinha das coisas que ela considera a lista da humildade. E ela cita aqui algumas coisas. Uma pessoa humilde, uma pessoa mansa, tem o seguinte: siga o seguinte, fale o mínimo possível de si mesmo. Se ocupe com as tuas coisas e não com as dos outros. Aceite pequenas provocações com bom humor. Não viva na culpa dos outros. Aceite ser esquecido. Seja cordial, educado, delicado, mesmo quando provocado. Não busque ser amado e apreciado. Ceda nas discussões, mesmo tendo razão. Escolha a tarefa mais difícil. Quanto mais mansidão, mais poder. Deus abençoe você. Vamos orar, Duda, companhia. Se você quiser, baixe sua cabeça, eu quero fazer uma oração. Eu quero pedir que você reflita um pouquinho sobre quem você é, sobre as tuas reações, como você se comporta, se você está sendo orgulhoso e você está percebendo que o próprio Senhor Jesus está te resistindo por causa do orgulho. Pai querido, quero colocar cada um dos meus irmãos e irmãs diante do Senhor, em nome de Jesus. Peço que o Teu Espírito Santo agora esteja sondando os nossos corações. E Pai, se alguém aqui estiver percebendo que precisa de mudanças, precisa se acalmar, precisa dessa bem-aventurança, precisa ser manso, Pai, que ela possa ter esse coração arrependido e dizer assim: Pai, me perdoe por ser tão agressivo, me perdoe por ser tão orgulhoso, me perdoe porque eu faço questão de estar certo, me perdoe, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor veja esse coração, é um coração contrito, um coração quebrantado, um coração arrependido, e que o Senhor encha o coração da minha irmã, do meu irmão, com o Teu Espírito, com o Teu perdão, com a Tua esperança e com a Tua promessa de que herdarão a terra. Eu peço que o Senhor venha com o Teu bálsamo, com o Teu Espírito Consolador, Tu és o Consolador, e diga: vai ficar tudo bem, eu estou contigo. Pai, se por acaso alguém aqui ainda não entregou a vida para Jesus, o Teu Filho, mas percebe que está na hora de se converter, se entregar e passar a viver a vida com Jesus,
e ter os seus pecados perdoados, e ter a vida eterna, que o Senhor fale com ele agora, fale com ela agora, Senhor. Então, se por acaso você que está aqui hoje, se você por acaso percebeu o Espírito de Deus se movendo sobre você e dizendo que está na hora de você entregar a sua vida para Jesus, para que você possa ter a vida eterna, eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos. Eu quero ver onde você está, eu quero orar por você, quero abençoar você, não quero constranger você, mas eu quero que você tenha uma experiência de conversão, uma experiência de entrega para Jesus, definitiva, certeira. Se você deseja Jesus no seu coração, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você, onde você estiver. Se não, vamos passar adiante. Ali atrás, a pessoa, pode baixar sua mão, já vi você, pode baixar sua mão. Então nós vamos fazer o seguinte: mais alguém deseja ter a vida transformada por Jesus? Ali atrás, Deus abençoe você, pode baixar sua mão. Mais alguém deseja fazer isso? Aqui na frente, aliás, ali atrás, pode baixar sua mão. Deus abençoe. Então nós queremos conduzir você nesse momento tão importante, aonde o universo inteiro para, porque Deus quer ouvir a sua voz. Em Romanos, o apóstolo Paulo explica o que você vai fazer agora. Ele diz o seguinte: se você crer no teu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele se fez homem, Ele viveu sobre a terra e morreu pelos teus pecados, e que Ele ressuscitou dentre os mortos, e Ele está vivo, e se você confessar isso que você crê no coração com a sua boca, você será salvo. E existe um livro nos céus, diante de Deus, aonde hoje Ele vai anotar o seu nome e vai dizer: em tal dia, em tal horário, em tal cidade, a pessoa A, B ou C confessou que Jesus Cristo é o Senhor. Então nós vamos orar junto com vocês três que levantaram a mão. Nós como igreja vamos apoiar vocês nessa oração. Vamos repetir assim, principalmente vocês que querem entregar a vida para Jesus agora. Vamos orar assim: Senhor Jesus, eu creio no meu coração que Tu és o Filho de Deus. Você se fez homem, viveu sobre a terra, morreu pelos meus pecados, mas ressuscitou e está vivo à direita do Pai. Eu te peço perdão pelos meus pecados, e eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida e me dê a vida eterna. Por isso eu te recebo como meu Salvador e como o meu Senhor, o dono da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos aplaudir a Deus. Isso aí. É isso aí. É isso que vale a pena. É isso que vale a pena. E sabe o que está acontecendo agora? Vocês três que fizeram essa oração agora, os anjos de Deus estão vibrando mais do que se o Brasil tivesse virado 8-7 contra a Alemanha. Eles estão festejando vocês, estão vibrando vocês, estão celebrando a vida de vocês, a eternidade de vocês. É isso aí. É isso que está acontecendo. Festa nos céus por causa de vocês. Então eu vou pedir, está vendo aqui esse rapaz quase bonito, forte, manso? Ele vai levar vocês numa salinha. Não se preocupe, tem luz na sala, ninguém vai fazer nada, está tudo certo, né? Nós vamos orar com você, com você, com você. Nós queremos orar com vocês ali atrás, né? E abençoar a vida de vocês, tá bom? Não perca essa oportunidade, vai lá já, pode ir já. Isso, vamos lá. Maravilha. Eu queria, próxima vez, pregar no microfone assim. Da onde se trouxe isso?
É do pequeno? É, pequeno. Sabe como é que o Kleber chamava ele antes? Pezinho. Ele esquecia o nome dele, chamava de Pezinho. Aí tem um cara que constrói lá na nossa igreja, lá, no barracão que a gente está reformando, que se chama Pardal. Aí o Kleber esquece o nome dele e chama ele de Sabiá. Deus abençoe. Vamos ficar em pé, gente.